Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 7 de abril de 2024, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo, convidando sempre você, amigo ouvinte, estudante, a participar desta sala de aula. Nós também, meros aprendizes, estudante nessa universidade chamada Espiritismo. Só não dá para se diplomar porque o estudo é intermitente, né? Esse mês que completa 167 anos, né, da chegada do Consolador prometido por nosso Senhor Jesus, nós pensávamos que viria por fenômenos, veio pelos fenômenos das mãos mediúnicas, né, veio através de um exército, né, de espíritos vindo do outro lado, e veio através de livros, exatamente de livros, para estudarmos, para esclarecermos e aprendermos e apreender, porque nós não somos aqui, estamos aqui, e nessa manhã de domingo vamos dar sequência à obra que vai completar 167 anos, o Livro dos Espíritos, com a presença aqui marcante do nosso amigo Evandro Silva, que já está aqui no estúdio da 87,7 FM, né? Agradecer aqui na técnica aqui, o Bruno, né? Já colocando aí nos canais, né? Muitos canais da multimídia, para você sintonizar onde você estiver, né? Tiver internet no mundo inteiro, né? A gente vai dar um bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o fuso horário. Marco Lazzarini já está aqui no estúdio também, trouxe o livro. E a presença do Celso Tinta. Passa o microfone para o nosso entrevistado dessa manhã de domingo, hoje, com a sequência da obra, o Livro dos Espíritos, Escolha das Provas, questão 258 em diante. Estudamos todas as 257 questões. Bom dia, Evandro. Bom dia, meu amigo Márcio. Bom dia, Bruno, Marquinho, Celso Tinta, que está com a gente. Bom dia a todas as pessoas que estão sintonizadas conosco, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. A gente agradece muito a presença de vocês e que Deus nos abençoe e nos proteja nesta manhã maravilhosa. E Escolha das Provas é o estudo de hoje, que é muito bom para nós estarmos do outro lado e ter essa possibilidade de fazer a escolha das provas. Isso. O maior desafio é quando vem por expiação. Né? Por isso que estamos aí no mundo de prova e expiação, dentro da escala espírita, né? Não muito longe ainda da perfeição. Marco Lazzarini, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Evandro. Bom dia, Celso. Bom dia, Bruno. E bom dia a todos os nossos cativos ouvintes. Bom dia a todos vocês. Muito bem, vamos para o nosso Momento Espírita com você, amigo ouvinte, estudante, nesta sala de aula. Momento Espírita. Confiança em Deus. O profeta Isaías, ao se referir à grandeza de Deus e à confiança que nele deve ter o homem, diz: Os que esperam no Senhor adquirirão sempre novas forças, tomarão asas como de águia, correrão e não fatigarão, andarão e não desfalecerão. É muito singular que o profeta compare os que confiam no Senhor às águias. É que elas têm uma forma toda especial de enfrentar as tempestades. Quando se aproximam a tempestade, as águias abrem suas asas, capazes de voar a uma velocidade de até 90 km por hora, e enfrentam a tormenta. Elas sabem que acima das nuvens escuras e das descargas elétricas brilha o sol. Nessa luta terrível, elas podem perder penas, podem se ferir, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras embaixo, elas voam vitoriosas e em paz lá em cima. Confiança que traduz certeza é o seu lema. Para além da tormenta brilha o sol, e o sol elas buscam. Na morte, as águias também dão excelente lição de confiança. Como todos os seres vivos, elas também morrem um dia. Contudo, alguma vez você já se deparou com o cadáver de uma águia? É possível que já tenha visto de uma galinha, de um cachorro, de um pombo, quem sabe até de um bicho do mato nessas extensas estradas de reserva ecológica. Mas com certeza, nunca encontrou um cadáver de águia. Sabe por quê? Porque quando elas sentem que chegou a hora de partir, não se lamentam nem ficam com medo. Localizam o pico de uma montanha inatingível,
usam as últimas forças de seu corpo cansado e voam na sua direção. E lá esperam resignadamente o momento final, até para morrer. As águias são extraordinárias. Quando porventura você se deparar com um momento difícil em que as crises aparecem gerando outras crises, não admita que o desânimo se aposse das suas energias. Eleve-se acima da tempestade através da oração. Pense que Deus é o autor e o sustentador de todo bem. Pequenos dissabores que estejam atingindo você são convites a reexame dos empecilhos que enchem a estrada da sua vida. Discórdia é problema que está pedindo ação pacificadora. Desarmonias domésticas são exigência de mais serviço aos familiares. Doença é processo de recuperação da verdadeira saúde. Até mesmo a presença da morte não significa outra coisa senão renovação e mais vida. Rádio Nossa FM, a sua rádio. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. Quem não é visto, não é lembrado. Agência de Comunicação Estúdio H. Ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone WhatsApp 988397246. Rua Dr. Valmir Peçanha, 155, Sala 101, Centro, Três Rios. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí depois dessa bela mensagem edificante para você, amigo ouvinte, estudante. Estamos aqui na sala de aula hoje com a presença do Evandro Silva. Hoje vamos entrar no capítulo que trata justamente da escolha das provas na obra O Livro dos Espíritos, na questão 258. Aí, o Evandro, Kardec pergunta, né, no estado errante, quer dizer, na espiritualidade, e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? E os espíritos responderam: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Essa é uma das questões que eu acredito fundamentais dentro da doutrina espírita para que a gente compreenda como Deus ele é maravilhoso, ele é de uma bondade infinita para conosco. Porque um dos meus questionamentos, antes de eu me tornar espírita, era justamente isso. Por que que a gente sofre? Né? Por que que existe tanto sofrimento no mundo, tanta dor? E eu sempre ouvia uma expressão que dizia assim: isso é a vontade de Deus. E eu queria saber por que que Deus tem vontade de que a gente sofra, não é? Que é uma questão que eu acredito que muita gente ainda se pergunta, se questiona. Por que que Deus quer que a gente sofra? Para quê?
E então aqui a gente entende nessa resposta do Livro dos Espíritos que ele próprio, ou seja, nós mesmos é que escolhemos o gênero das nossas provas, ou seja, nós escolhemos o nosso caminho. Não é? Nós sabemos onde trazemos na alma nossas fraquezas milenares. Exatamente. Será que nós vamos vencer ela através das provas? Aí com o livre-arbítrio, não é? Exatamente. Mas aí entra uma outra questão. Como nós temos condições de escolher algo que nós não conhecemos? Quais são os critérios que são usados para que a gente tenha essas escolhas? Não é? Porque a partir do momento em que você tem uma escolha, isso vai gerar uma consequência. Então, quais são as bases que nós possuímos para que possamos escolher, ter consciência da nossa escolha? Ou escolhemos aleatoriamente? Não é? Ou senão Deus chega e coloca lá um monte de opções para a gente fazer. Escolhe uma, mas escolher como? Baseado em quê? Não é? Então, esses questionamentos a gente sempre se fez. Através desse estudo da escolha das provas, nós começamos a entender todo o mecanismo de uma coisa chamada livre-arbítrio. E aí, com essa resposta dada pelos espíritos, Kardec formula 258A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E eles responderam: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar: por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher? Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim, o caminho do bem como o caminho do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre se distingua que o que é obra da vontade de Deus e o que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes. Deus o permitiu. Justamente aí, por quê? Nós temos que entender que não é Deus que cria o sofrimento. Não é Deus que criou a dor, ele criou as leis. As leis de Deus, elas são perfeitas. Elas não foram criadas para um determinado indivíduo ou uma determinada coletividade. Ela foi criada para todo o universo. Sim, para todo mundo, exatamente. Então, nós temos na nossa vida uma coisa chamada Código Penal. Não temos? Essas leis que estão no Código Penal, elas não foram criadas para um grupo determinado de pessoas. Elas foram criadas para toda a nação. Teoricamente, deveria ser aplicada igual, não é? Mas pela imperfeição humana, a gente sabe que não é assim. Só que na lei de Deus, não, Deus é perfeito. Então, as leis de Deus, elas foram criadas para todo o universo. E ali estão relacionados as consequências pelas quais, se você infringir a lei, se você não cumprir a lei, terá uma consequência. Não é? No nosso Código Penal, por exemplo, é a mesma coisa. Existem as leis e existem as penalidades, se você não cumprir as leis. Aí, quando a gente não cumpre a lei e vem as penalidades,
Foi a justiça que determinou? Não. Foram as leis, porque você não cumpriu. Não é? Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você faça as coisas certas. Não é? Você não fazendo, virão as consequências. E aí, você vai ter que arcar com as consequências das suas escolhas. Sendo que, aqui está escrito, né, claramente, Deus ele vai sempre abrir uma oportunidade para você recomeçar. Com o conhecimento que você já adquiriu de que aquilo que você fez é errado. Então, você, desta vez, procure fazer certo. Uma das preocupações do espírito, quando vai voltar a reencarnar, é se vai falir novamente nas paixões que ele carrega no bojo da alma. Uhum, exatamente. Esses últimos dias, a gente tem conversado com muita gente, né? Porque as notícias que nos chegam são meio assustadoras, não é? Está voltando uma coisa que lá no início lá do século passado, lá no início da década de 70, 80, se falava muito sobre isso, né? O fim do mundo, que o mundo vai acabar, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Isso assustava e volta a assustar muita gente. Assustava bastante. É a apreensão que a gente sente hoje nas pessoas, com as notícias que nós estamos tendo das guerras, né? De tudo que está acontecendo nesse mundo. Parece realmente que esse mundo está chegando ao fim. E será que Deus está vendo tudo isso sentado no seu trono de ouro no céu passivamente? Não. Né? Mas ele está fazendo o quê? Ele está dando a oportunidade para que todos nós possamos exercer o nosso livre-arbítrio. Sim. Conhecendo as consequências de cada ato. Certo? Sendo que, daqui para frente, coisas vão acontecer para que este mundo se transforme. E a dor, ela é uma das formas que nós escolhemos desta transformação do mundo. Poderia ser diferente, mas foi escolha nossa. Então, o caminho foi escolhido, agora ele terá que ser percorrido. Não se preocupe, né, com a questão de que vai ocorrer. Jesus está no leme. Claro. Né? Porque, como está aqui bem claro aqui, né, perguntar então, por que fez tal lei e não outra? Essas leis regem o universo todo. E a gente tem um telescópio, o James Webb, que é o mais novo lançamento, né, da NASA, né? Por enquanto, nós já alcançamos em torno de 3 trilhões de galáxias. Já chegou-se 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem 200 bilhões de sóis. Aí o ser humano, eu acho, só tem vida aqui na Terra e que Deus é brasileiro. A conta para você conseguir fechar essa conta aí sua na cabeça, nossa, é impossível. É que você 3 trilhões de estrelas, não sei quantos... 3 trilhões de galáxias. De galáxias, mais não sei quantas bilhões de estrelas. Aí, dessas estrelas, tem não sei o que mais planetas. Como é que você fecha essa conta na tua mente? Nós somos muito pequenos ainda, gente. É muito fácil a gente calcular isso, entendeu? Imagina só a praia de Copacabana. A quantidade de areia que tem naquela praia. Dá para a gente contar ali quantos grãos de areia tem ali? É a mesma coisa você querer calcular o universo. Não tem como você calcular. Não tem como. Não temos esse raciocínio ainda. Não chegamos nesse ponto evolutivo. Não tem como. Então, assim, mandando um abraço aqui para o Zé Jorge. Zé Jorge está lá em Paraíba, sintonizado aqui no programa do Espiritismo. Abraço, meu amigo. Zé Jorge. É isso aí, né? 9 horas em ponto, você está sintonizado nesta sala de aula. Nós estamos estudando, convidando você, amigo ouvinte, estudante, a participar com a gente, a estudar com a gente. Nós somos meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita. Com certeza é a primeira encarnação dentro desta sala de aula, tendo a oportunidade de conhecer
o Espiritismo, um consolador prometido por nosso Senhor Jesus, né, que é através das obras, dos livros, né? Imagina, a gente pensou que seria algo fantástico, não, foi livros, está aqui o livro. O livro fechado é um amigo que te espera, ele aberto é um cérebro que te fala, você faz as suas escolhas, faça uma escolha edificante, lendo obra, né, de literatura rica em qualidade, em informação, em aprendizado, que a doutrina espírita nos proporciona esse legado de filosofia, de ciência espírita, demonstrando para nós as leis de Deus. Quer a gente queira, quer a gente não queira, não conseguimos derrogar elas. Bacana, mas quer aproveitar que o pessoal está sintonizado com a gente nessa manhã de domingo. Então, vou passar aqui a pergunta aqui da ouvinte, né? Estudante Carmen Beatriz, para o nosso amigo Evandro. Ela pergunta e questiona o Evandro: de que maneira evoluirão dois espíritos que reencarnam comprometidos espiritualmente, que escolhem o gênero de suas provas e deverão conviver praticando o amor e o perdão com lembranças onde ambos foram inimigos em outras vidas? Bom dia, minha querida Carmen Beatriz, que saudade de você. Obrigado pela sua pergunta. Minha querida, justamente esse é o grande desafio que nós enfrentamos, não é? A convivência, ela se torna o elemento fundamental para o crescimento do espírito, quando nós entendemos quais são os nossos compromissos, os nossos objetivos principais por estarmos aqui. Geralmente, este processo acontece pelos laços sagrados do matrimônio. Não é? Geralmente. Existem outras formas, como, por exemplo, você nascer como irmãos, não é? Pode ser como colegas de trabalho, pode ser como vizinho, pode ser como chefe e subordinado, pode ser de várias formas, mas a forma mais profunda e eficaz é justamente pelo matrimônio. Por quê? Porque assim você tem um vínculo muito mais direto, né? E é justamente aí que está colocado os nossos grandes desafios. Então, quando dois espíritos que têm as dificuldades, que têm as diferenças, eles assumem este compromisso, necessário se faz que nós vivenciamos ele da melhor forma possível, entendendo que todos nós temos limites, não é? Se você chega à conclusão de que não há condições de prosseguir com esse compromisso, ele pode ser desfeito. Não há problema nenhum. O grande problema é o que acontece depois. Qual é o sentimento que você vai guardar diante dessa ruptura? Seria a raiva? A mágoa? Ou seria aquilo que foi o ponto principal, o motivo principal de todo esse processo, que é esquecer o passado, perdoar, o entendimento. O que a gente vê na grande maioria dos casos são casais que, ao romperem o compromisso, continuam carregando a mágoa. Por quê? Porque este compromisso não foi bem vivido, não foi bem equacionado, não é? E nós trazemos lá daquelas lembranças do passado e somamos as dificuldades que vivemos hoje. Então, todo aquele planejamento que foi feito, todas aquelas escolhas que nós tivemos, elas não resultaram num bom processo. E vai ter que começar tudo de novo. Não é? Então, nós temos que aproveitar
todas as oportunidades que temos de crescimento espiritual. E o objetivo principal que nós nos reencontramos hoje é justamente essa questão do perdão, que é difícil pra caramba. Não é fácil. Não é? Perdoar não é fácil, mas é um desafio grande que nós temos. Muito bem. Agora, dando sequência à obra O Livro dos Espíritos, questão 259, Kardec formula: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, ser-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? E eles responderam: todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provas. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São, muitas vezes, consequências de vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das consequências, das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomardes uma estrada cheia de sulcos profundos, sabe que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não cairás, se fortes bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não crês que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. É muito importante nós entendermos essa resposta, porque é comum a gente falar, a gente entender, a gente escolhe tudo. Tudo que acontece na nossa vida estava previsto antes. A forma, sim. A execução, não. Por quê? Existe uma ideia do destino, né? E a gente sempre lembra que o destino é diferente da programação. Uma coisa é você programar uma atividade. Outra coisa é você estar destinado a ela. Quando você está destinado, significa que você não tem como mudar. É o destino, tá determinado aquilo ali. Não tem como você mudar. Ora, se existisse o destino, como as pessoas entendem, nós não teríamos o livre-arbítrio. Não é? Uhum. Por como você ia mudar uma coisa que é imutável? Então você não tem como ter a opção de não fazer. Você tem que fazer. Não é? Porque está determinado, está destinado. Agora, quando está programado, você programa uma atividade, mas essa atividade ela pode acontecer ou não, dependendo de como você conduz ela. Então, a nossa vida é assim. Lá na espiritualidade, nós fizemos toda uma programação reencarnatória. Escolhemos quais seriam os caminhos que nós iríamos percorrer. Isso nós temos a liberdade de escolher. E uma vez escolhido, esse caminho vai ter que ser percorrido. Agora,
O que vai acontecer durante o percurso depende de muitas coisas. Depende do seu conhecimento, depende das circunstâncias que envolvem tudo aquilo, depende da sua vontade. Não é? Porque senão nós seríamos robozinhos programados para vir para cá e ficar aqui X anos e sujeitos a tudo aquilo que nós teríamos que passar sem ter a oportunidade de mudar. Então não haveria evolução, crescimento. Não é? Então aquele que Deus determinou, você vai nascer lá e você vai sofrer a vida inteira. Você vai passar fome a vida inteira. Então, para que o cara vai estudar, trabalhar? Para quê? Se ele vai passar fome. Então, você vai se conformar com isso, aceitar isso, porque não tem como mudar. Então, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar. Para quê? Eu vou ter que passar por aquilo. Tem que passar por isso. Está destinado. Exatamente. Destinado. Agora, se você tem uma programação onde ali está escrito determinadas situações que você vai ter que conviver, mas quando você chega aqui, através do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, você cria condições de você modificar aquilo ali, as coisas vão acontecer, porque são necessárias, mas não da forma como foi programado. Elas podem piorar ou podem melhorar. Mas aí fica diferente, né? Porque aí o destino está nas suas mãos. Nas suas mãos, naquilo que você faz, que você constrói no seu dia a dia. Não é? Então, nós hoje estamos vivendo o dia de domingo de hoje, né? Dia 5 de abril, 6 de abril, 7 de abril, estou perdido. 7 de abril. E o que vai acontecer no dia 8? Tem alguma coisa prevista. Mas o que vai acontecer amanhã vai acontecer da forma como está prevista? Não, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça melhor, pode ser que aconteça pior. Tudo depende. Depende das atitudes, né? Depende de agora. O que você está fazendo agora? Conjunto. Exatamente. O que você está fazendo agora? Né? Todo mundo sabe, por exemplo, que se, por exemplo, no verão, quando fez agora 40 e tantos graus, né? Você tem que tomar cuidado, você não pode ficar exposto ao sol, você tem que tomar... Aí você não toma precaução nenhuma. Fica exposto, fica lá na piscina, lá o dia inteiro, né, torrando igual franguinho assado. Aí depois vem o câncer de pele. Falou assim, não, isso aí tinha que acontecer. Não, não tinha que acontecer, não. Foi irresponsabilidade sua. É simples. É simples. Né? Então, tudo que nos acontece só deu uma topada. Foi porque eu tinha que dar uma topada? Não, porque você prestou atenção onde você estava andando. Quando o Celso falou que o destino está em suas mãos, eu lembrei aqui de uma breve história que o Richard Simonetti, né, o saudoso Richard Simonetti, narra no livro, me fugiu o nome agora, tem escrito mais de 50 livros, onde ele fala do discípulo, né, que queria pregar uma peça num sábio. Né, falei, vou pregar uma peça num sábio, vou pegar um pássaro, vou colocar entre minhas mãos e vou questionar ele na praça pública, né, que naquela época era praça pública, eu estudava. Vou questionar, esse pássaro que está na minha mão está vivo ou está morto? Se ele falar que está vivo, eu amasso ele na mão. Se falar que está morto, eu solto, ele voa. Se ele falar que está morto, vou pegar ele de qualquer maneira. Vou pegar ele de qualquer maneira. Aí qual foi a resposta do sábio? Depende. Não, o destino desse pássaro está em suas mãos. É isso aí, ué. O destino da nossa existência está em nossas mãos. Né? Exatamente, porque aqui eles dizem, logo no comecinho aqui, ó, todas não, ou seja, existe uma programação
né? Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Estão previsto a forma como você vai passar aqui. Agora, as particularidades serão no dia a dia. Porque senão não teria por que nós tentarmos melhorar a nossa vida. Ah, eu estou doente, né? Por que eu vou no médico? Por que eu vou no médico? Para curar uma doença. Para que eu vou passar por um tratamento, por uma cirurgia? Porque aquilo ali está destinado para mim, então não adianta. Não adianta sim. Para isso existe a medicina. Deus nos deu o conhecimento da medicina justamente para isso. Agora, existem doenças que você vai ter que aprender a conviver com ela porque ela não tem solução no momento. Não é? Então, se eu tenho uma gripe, é porque Deus determinou que eu tivesse uma gripe? Não, é por questões climáticas, por momento. Mas não estava programado antes você ter uma gripe. Não é? Está programado que você ter um câncer. É diferente. Né? A doença incurável, ela estava prevista. Agora, como você vai passar por ela? Não, porque vai depender de muita coisa. Questão 260 que nós vamos agora, Evandro. Kardec formula: como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Eles responderam: forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Estou enxergando mal. Para lutar contra o instinto do roubo. Preciso é que se acha em contato com gente dada à prática de roubar. Claro, se você escolheu uma prova, o que quer dizer a prova? A prova que você vai ser testado, é o teste. Sim. Então, como eu vou saber se eu estou apto a resistir a uma determinada tentação se eu não for exposto a ela? Não é? Então, vai caber a mim decidir se eu vou fazer aquilo ou não. A oportunidade me foi dada. Eu posso fazer ou eu não posso fazer. Né? Então, o livre-arbítrio, ele está justamente aí, nas suas escolhas. Existe uma história muito interessante que um homem descobriu que a sua esposa o estava traindo. Ele se separou dela. Só que essa separação foi traumática e a ex-esposa, vamos dizer assim, começou a se vangloriar, né, a se expor demais, né? E havia uma festa em que ela iria comparecer com o ex-amante. E aquele homem se encheu de ira e decidiu matá-los. Então ele comprou uma arma e foi em direção à festa para matar os dois. Só que no caminho ele foi pensando se valeria a pena ou não ele fazer isso, já que eles tinham, e ele ia acabar com a vida dele, ele seria preso, né? Ele tinha os filhos que tinha que ser pensado também, o que seria dos filhos dele, ele foi pensando tudo isso. Quando ele chegou próximo ao local da festa, ele parou o carro e refletiu, e disse assim, não vou fazer isso. Pegou, voltou com o carro, foi para casa, dormiu. No dia seguinte, ele recebeu o jornal e lá no jornal estava escrito, né? Festa de Granfino acaba em confusão e casal é morto. Justamente o casal que ele ia matar. Né? Então, ele ia fazer algo que já ia acontecer. E ele seria o instrumento daquilo ali. Então, coube a ele a decisão de fazer ou não.
Então, na nossa vida, é assim. Nós vivemos sempre em escolhas. E, na maioria das vezes, somos levados pela impulsividade, pelo momento. E não refletimos a consequência daquele ato que escolhemos. Quando, em grande parte, o que nós vamos fazer já ia acontecer. Nós apenas antecipamos fatos e passamos a ser um instrumento para que aquilo se realizasse. Por isso que é extremamente importante que nós aprendamos a refletir sobre as nossas escolhas, que na maioria das vezes nós não fazemos. Fazemos boas escolhas, né? É justamente aqui o capítulo que eu estou lendo, que eu estou dando uma vasculhada no livro, que fala do livro, né, do livro Para Além das Telas Digitais, que ele fala sobre os bons, ela fala, né, comenta sobre os bons pensamentos e boas sintonias. Ela fala que somos responsáveis pelos ambientes espirituais em que vivemos, pois que são fruto dos nossos pensamentos. Os maus pensamentos intoxicam a alma, atrai o pessimismo, aí, consequentemente, né, e as presenças doentias dos espíritos que estão naquele processo, né, doentio, né, no caso de obsessores, né? Porque, por exemplo, para acontecer as coisas, necessário é que tenha um agente que realize. Né? Senão não vai acontecer. Uhum. As pessoas acusam até hoje o Judas de ter traído Jesus, né? De ter o grande traidor. Mas se Judas não tivesse traído Jesus, o que ia acontecer? Hoje nós não estaremos falando de Jesus. Certo? Então, Judas foi importantíssimo em toda a história do cristianismo, porque dependeu dele o desenrolar de todos os outros acontecimentos. E com tudo que estava envolvido na época, se não fosse Judas, seria outro. Seria outro. Porque eles estavam aliciando. Vem cá, você quem aceitou, pega ele. Mas se não aceitasse, teria outro pronto para aceitar também. Claro. As moedinhas ali. Então, o agente executor, ele é importante. Agora, poderia acontecer de outra forma? Sim. Né? Mas tinha que ter um personagem que executasse aquela tarefa. Né? De todos aqueles que estavam envolvidos ali, quem era o que tinha mais propensão a isso? Era Judas, não por maldade, mas por teologia. Bom, 260A da obra O Livro dos Espíritos, o Evandro. Assim, se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não encontraria aí meio adequados a certas provas. E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque, nesses mundos, só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Ora, é o que a gente está caminhando. Não é? Nós não estamos falando que a Terra está se transformando, deixando de ser um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não vai parar por aí, não. Ela vai continuar. Vai se tornar um mundo superior. Agora, o caminho é longo, muito longo, e se tornará mais longo se nós quisermos. Então, nós vamos lamentar que não exista mais pessoas más no mundo? Não, é o nosso objetivo. Agora, aquilo que a gente sempre diz, por que existe sofrimento na Terra? Existe porque a gente quer sofrer, a gente gosta de sofrer. Não é? A gente tem prazer ainda no sofrimento, porque é a nossa natureza. Quando nós deixarmos de fazer as coisas erradas, quando nós cumprirmos as leis de Deus, o sofrimento não existirá mais. Porque Deus não criou o sofrimento, gente. Deus só criou o bem. Todas as leis de Deus, elas foram criadas para o nosso bem, não para o nosso mal. Mas nós é que gostamos do mal. Ou seja, nós
continuamos praticando os erros, aí o sofrimento é uma consequência. E é importante ressaltar aqui, né, que quando os espíritos tratam muito bem dos mundos superiores, outras moradas da casa do Pai, que nosso Senhor Jesus falava. Mas naquela época não podia abrir, falava abertamente, porque, né? Exatamente. E esses mundos superiores, esses mundos felizes, não são privilégios, são conquistas. Isso, exatamente. Isso aí. Porque Deus, na obra de Deus não existem privilégios de forma nenhuma. Todos esses espíritos que atingiram esses mundos superiores, mundos de felicidade, né? Mundos celestes, porque eles passaram por todas as etapas que nós estamos passando e eles conseguiram vencer. No livro Roteiro do Espírito Emmanuel, né, Chico Xavier, né, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel deixa claro para nós, né, quando fala das viagens nossas, chegar até a perfeição, chegar a ser um anjo, seja o nome que queira dar, espírito de luz, espírito iluminado, Espírito Santo, seja o nome que queira dar para ser um espírito que não precisa mais passar pelo choque da matéria. Aí ele fala do reino dos animais. O reino dos animais, né? Aí eu tava minha cachorrinha lá, quando eu li aquela parte ali, eu vi a minha cachorrinha assim, ó, eu olhei, nossa, coitada. Né? Que viagem que ela tem que fazer ainda, né? Para chegar até o hominal. Mas a viagem que a gente vai fazer do hominal até ser um anjo puro é a mesma distância que o ser animal faz até chegar ao hominal. Eu falei, eu me senti um bulldog. Olha só. Uma distância. Uma distância imensa. Eu sou um animal ainda. Racional, sim. Ainda precisando reencarnar em carne. É um animal com a inteligência agora. Uma certa inteligência. Exatamente. Então, esse processo é o que todos nós vamos percorrer. Se existe um destino no mundo, o nosso único destino é sermos perfeitos. Para isso que Deus os criou. Agora, qual é o caminho que você vai percorrer até você atingir a perfeição? Aí é escolha sua. Não é? Você vai escolher a forma como você vai chegar lá. Mas que você vai chegar, vai. Quanto tempo isso vai demorar? É infinito. A perfeição, ela é infinita. Não é? Então, quando nós costumamos muito a olhar para cima, a mirar quem está lá no alto. A gente só não pensa como foi para chegar lá. A gente já está invejando, né? A gente inveja aqueles que já alcançaram, né, o objetivo, né? Qual foi a caminhada deles? Será que nós teríamos condições de percorrer os mesmos caminhos que esse espírito de um mundo feliz percorreu? De repente, não. Porque o nosso caminho é diferente. Muito bem. Então, a felicidade, ela é proporcional ao estado atual que você está. Quando Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, ele não disse que a felicidade não está presente neste mundo. Ela está. Depende da forma que você olha. Não é? Então, por exemplo, se chegar para uma criança, perguntar o que é felicidade para ela, ela pode dizer assim: felicidade é ganhar um presente, né? Um doce, uma bala, passear, ir no parquinho. É felicidade para a criança. E para um jovem, para um adolescente, qual é a felicidade? Está na rede social, não é? Ir para balada, para festa. Se você perguntar a um jovem, né, a felicidade para ele pode ser passar no vestibular, entrar na faculdade. Sim. Mas se você Primeiro emprego. Se você perguntar a um adulto qual é a felicidade para ele, é ter uma família, é ter uma boa condição financeira, ter um trabalho. Se você perguntar a um idoso, ele pode falar, é ter a saúde, né? Ter minha aposentadoria tranquila. Então, a felicidade é relativa ao momento que você está, cara. Não existe um padrão só. Existe um estado de felicidade ou não.
Então, quando Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, ele quis dizer que esse mundo aqui ainda não está apto a essa felicidade plena. Mas nós temos condições de ser felizes aqui sim. No futuro. Depende da gente. Como ele diz aqui, fazer que em breve o mesmo aconteça na Terra. Exatamente. É o nosso esforço. Questão 261 da obra O Livro dos Espíritos. Kardec formula: nas provações, por que deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentações, terá de passar por todas as situações que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza e a sensualidade, etc. Certo que não. Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam o caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Claro, as escolhas são nossas, não é? A gente pode escolher qual é o caminho que a gente quer percorrer, não quer dizer que a gente vai percorrer todos os caminhos. Então, cada um tem suas escolhas. Agora, a gente tem que entender o seguinte: uma vez escolhido o caminho, ele terá que ser percorrido. Você escolheu, então você vai ter que seguir ele, né? Lá na frente, quando este caminho terminar, você poderá optar por novos caminhos. Você poderá escolher um caminho mais seguro ou um caminho mais difícil. Depende de você. Essa questão aqui interessante, né? Ressaltar que o espírito passa por diversas experiências, nós já passamos por diversas. A gente tem que entender, nós temos um pouquinho de cada. O nosso perispírito está marcado. Todos nós aqui que estão escutando, todos estão no planeta Terra nesse momento, todos aqui que estão em volta da Terra, preparando para reencarnar novamente, já passaram por todos os continentes. Está marcado no nosso perispírito um pouco de cada continente, né? De cada raça. Justamente. Esses são caminhos que nós temos que percorrer. Já percorremos, continuaremos a percorrer, até chegar o momento que atingimos um certo grau de perfeição, não precisa mais passar pelo choque da matéria. Exatamente. Né? Aí nós vamos nos tornar espíritos perfeitos, onde todas as necessidades que nós vivemos hoje não serão mais importantes na nossa vida. Né? Nós não teremos mais a matéria, porque o que nos nos dificulta é justamente a presença da matéria. Quando você não está mais ligado às necessidades materiais, você vai ver a vida do espírito, aí vai ser a vida perfeita. Exatamente. Você não vai ficar mais doente, você não vai ter mais preocupação, você não vai ter mais dificuldades. Não. Mas, aí o que acontece com o espírito? Uma vez me perguntaram, né? Se a gente atingir a perfeição, ser espírito puro, nós vamos viver para sempre no mundo espiritual? Não. Por quê? Nós vamos ter responsabilidades com o quê? Com a evolução do universo. Nós vamos voltar para cá a missão. Aí você vai ver um Francisco de Assis, uma Madre Teresa, um Chico Xavier, né? São espíritos que vieram à missão. Em todas as áreas, né? Todas as áreas, todas elas. Justamente para quê? Para ajudar esse povo que está chegando, que vem lá de trás, a caminhar. Certo? Porque senão a gente ficaria estacionado. Uhum. Mas com um detalhe, né, Evandro? A gente adquire responsabilidade com consciência. Porque as pessoas acham que vai para a missão, vou para o trabalho. Parece que você está indo para a forca. Não é isso. É que quando você chega a um determinado estágio, né, uma etapa da evolução, você já vê a vida de uma outra forma, né? Você vê como oportunidades, né, de crescer, não só de crescer, mas de ajudar. Né? Jesus, por exemplo, ele precisaria estar aqui.
ele precisaria tomar um corpo físico e viver aqui na Terra? Não. Tinha necessidade disso. Foi a opção dele. Falou, não, eu tenho que ir lá. Chegou a hora de eu ir. Não é? Você vai ver espíritos grandiosos que já tiveram aqui na Terra, que fizeram coisas extraordinárias. Bezerra de Menezes, por exemplo. Bezerra de Menezes, né? Tantos outros em todas as áreas, né? E que vieram aqui e falaram assim, gente, o caminho é esse aqui. Não é? Que se doaram, que se dedicaram à humanidade, né? Teresa de Ávila, tantas outras personalidades maravilhosas, não é? Mas que vieram aqui para quê? Para dar um impulso na humanidade. Servir de farol para aqueles que estão na escuridão. Não é? Exatamente. Buda, por exemplo, é outro. Né? Veio aqui, fez a missão dele, cumpriu o que ele tinha que cumprir, e hoje, quantos milhões seguem aquilo que ele deixou? Né? Maomé, tantos outros. A questão de hoje, né, da obra Livro dos Espíritos, a questão 262, quando Kardec formula, como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como fazer isso com uma criancinha? Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que, muitas vezes, lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que pode-se chamar a queda do homem. Nós vamos encontrar, na história da humanidade, fatos que até hoje não são explicados. Ontem eu estava assistindo o canal History, e eles estavam falando de um local lá na Índia, em que existem construções de pedra e que uma única pedra é única, ela não foi colada, ela não foi partida, é uma pedra única. Ela pesa somente 172 toneladas. Só isso. Só isso. E ela foi transportada de uma pedreira que ficava a 2,5 km do local onde ela está. E ela foi cortada, parecendo que foi cortada a laser. É perfeita, não tem uma imperfeição. E eles se questionavam, como este único bloco de pedra foi parar ali? Como? Se hoje em dia, com toda a tecnologia que se tem, não se consegue cortar perfeito e não se consegue, o maior guindastre, máquina que existe não conseguiria mover aquela pedra. E ela foi colocada ali. Então, lá nos primórdios da humanidade, nós realmente não tínhamos condições de escolha. Então, foi enviado o quê? Espíritos que reencarnaram aqui com conhecimento da tecnologia, mas não da moral. E ajudaram o início do desenvolvimento da humanidade, dos espíritos que aqui foram criados e colocados na Terra. Não é? Para depois, com um certo momento, eles terem condições de decidir qual era o caminho que eles queriam seguir, o bem e o mal. Aí começa a evolução do espírito. Muito bem. Quando o estudo é bom, termina rápido. Né? Agradecer mais uma vez a presença aqui do Evandro Silva nessa manhã de domingo, estudando a obra, o Livro dos Espíritos, da obra básica do Espiritismo. Suas considerações finais, Evandro, obrigado mais uma vez. Nós só temos que agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês nos deram, né? Agradecer os debates que estão nas redes sociais aí, isso é muito bom, né? O debate de vocês, que a gente está aqui para fazer as pessoas pensarem mesmo, né? Celso, considerações finais, bom mateno. Bom mateno, né?
Agradecer a todos aí que estiveram conosco até esse momento, né, que estiveram presentes pelas redes, né, Facebook, Instagram, Facebook, né, YouTube, que ligaram aqui para a gente. O telefone está meio quietinho, né? Hoje em dia mais as redes sociais. WhatsApp, que beleza, né? Então, mas o telefone está à disposição. Então, agradecer a todos e lembrando mais uma vez, né? Encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil. Então, procure a sua casa espírita e vamos trabalhar, vamos encaminhar essa criança, essa juventude, né? E independente do credo religioso que você pertença, então procure aí a sua casa, a sua igreja, o seu templo, e vamos levar essa turma para estudar, né? Então, é a mensagem da manhã, e tenham todos um bom domingo, um bom começo de semana, e até o próximo programa Luz do Espiritismo, Márcio. Bacana, Celso, agradecer aqui na técnica o Bruno, que colocou em todas as plataformas aí, a rádio, o programa no ar. E um bom domingo a todos, boa semana, até semana que vem contando com vocês nesta sala de aula novamente. Marco Lazarino. Então, todos, um bom domingo e até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Fica agora com a prece de cartas seguido da Ave Maria. Um bom domingo a todos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem.